Documentário O Novo Coronavírus. Oferecimento de Destrava, mude para Vivo Fibra. E TIM, vamos passar por isso juntos. Olá, boa noite. Está no ar o segundo episódio do documentário O Novo Coronavírus. Olá, boa noite. Estamos aqui dentro do estúdio, seguindo as normas de 1 metro de distância. E com todo o cuidado que é preciso para lhe informar nesse segundo episódio, vamos falar do colapso no Equador e pelo mundo, quais foram as medidas das autoridades. E como a doença se espalhou tão rápido. Com mais de 5.000 mortes registradas no mundo em 3 meses, a pandemia do novo coronavírus, que teve início na China, teve escalada rápida em 4 continentes e provocou pânico global, com chefes de Estado tomando decisões duras sob receio de perder o controle da propagação do vírus. Em 31 de dezembro do ano passado, a OMS, Organização Mundial da Saúde, emitiu o primeiro alerta sobre o novo coronavírus, após autoridades chinesas terem notificado casos de uma misteriosa pneumonia na metrópole de Wuhan, a 7ª maior cidade da China, com 11 milhões de habitantes. A China informou à OMS que o surto inicial atingiu pessoas que estiveram em um mercado de frutos do mar na cidade, o que despertou a suspeita de que a transmissão ocorreu entre animais marinhos e humanos. Ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos, mas também há a suspeita de que pode ter ocorrido por cobras ou morcegos. Pessoas infectadas na China foram para outros países e o vírus se espalhou. Segundo a OMS, já foram registrados casos em 123 países, sendo que metade deles registrou o primeiro caso nos últimos 10 dias. Isso indicaria que as transmissões não estão cessando ao redor do mundo. No final de fevereiro, a Itália foi atingida com mais força do que em qualquer outro lugar na União Europeia pela pandemia e foi o país com o segundo maior número de casos positivos, além de mortes, no mundo. 11 municípios do norte da Itália foram identificados como os epicentros dos 2 principais grupos italianos e colocados em quarentena. A maioria dos casos positivos nas outras regiões leva a esses 2 grupos. A Itália foi um dos 2 países da Europa a suspender todos os voos diretos para a China e o primeiro a fazê-lo. Após os 2 primeiros casos relatados em janeiro em Roma, a Itália introduziu scanners térmicos e verificações de temperatura em passageiros internacionais que chegavam aos seus aeroportos. Em 29 de fevereiro, a Itália havia realizado mais de 18.500 testes para o vírus. Iremos para o intervalo comercial. Voltamos em minutos. Tempo, falta tanto ainda eu sei, pra você correr macio. Respira fundo. Tudo isso vai passar. Mesmo de longe, continue presente. Aproveite esse tempo para fazer o dia de alguém feliz. Pode ser com uma mensagem ou até mesmo um vídeo engraçado. Continue os papos do trabalho. Comece finalmente a se exercitar. Porque a vida não pode parar. Mais do que nunca, precisamos estar conectados. E vamos passar por isso juntos. Conte com a gente. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Só vai superar
super-herói, de máscara do bem, a cobrir a boca e o nariz também. É só parar, pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve a empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. 'Cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Em 29 de fevereiro, houve 29 mortes, um total de 1.128 casos positivos, dos quais 478 são confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde, e 50 recuperações. Em 9 de março de 2020, a Itália ampliou o estado de quarentena, e tomou medidas mais drásticas para evitar a expansão do surto. As medidas incluem restrições gerais de viagem, proibição de eventos públicos, fechamento de escolas e espaços públicos, como cinemas, e suspensão de serviços religiosos, incluindo funerais ou casamentos. No dia 18 de março, a Itália teve seu maior número de doentes em 24 horas, foram mais de 4.200 infectados. No mesmo dia também foi contabilizado o maior número de mortes em 24 horas, com 475 mortes. No dia 27 de março, o governo italiano divulgou que 919 pessoas haviam morrido, batendo outro recorde de fatalidades no país. No dia seguinte, o número de mortos na Itália ultrapassou 10.000 mortes, após registrar 889 novas fatalidades a partir do começo de abril. Contudo, o aumento no número de mortos começou a cair em boa parte do território italiano. Medidas tomadas pelo governo, como o distanciamento social, foram apontadas como alguns dos motivos do declínio em fatalidades diárias. Em 19 de março, a Itália havia se tornado o país com o maior número de mortes confirmadas por causa de coronavírus no mundo. Este número só foi ultrapassado em 11 de abril pelos Estados Unidos, que, na época, se tornou o novo epicentro da pandemia no planeta. 29 de fevereiro, o Equador registrava seu primeiro caso do novo coronavírus no país. Segundo a ministra da Saúde Pública, Catalina Andramúño, a paciente era uma mulher de 70 anos que residia na Espanha. Ela era cidadã equatoriana e chegou a Guayaquil em 14 de fevereiro. Segundo Andramúño, ela não apresentava sintomas quando chegou ao país. Após sua chegada, ela começou a sentir sintomas como febre e dor muscular leve. Ela foi levada a um serviço de saúde em estado grave e com prognóstico reservado. Mais detalhes sobre a mulher e o hospital onde ela está não foram divulgados, devido a medidas de segurança determinadas pelo governo. Além disso, 80 pessoas tiveram contato contínuo com a mulher e agora estão em observação. Durante a primeira quinzena de abril, o país enfrentou o colapso no sistema funerário.
incapaz de recolher 800 corpos de pessoas que morreram em suas casas durante o toque e recolher de 15 horas diárias. Sem autópsia, os mortos eram considerados suspeitos da Covid-19. Iremos para um pequeno intervalo comercial, voltamos em minutos. O mundo todo está atrás de máscaras de proteção, por isso está tão difícil de achar. O Ministério da Saúde está comprando grandes quantidades de máscaras descartáveis para os profissionais de saúde, porque eles cuidam dos doentes com coronavírus. Mas não são só as descartáveis que criam uma barreira física de proteção ao vírus. As máscaras de pano que você pode fazer em casa também fazem isso. Vale desmanchar aquela camisa velha, pedaço de tecido, calça antiga, cueca, cortina, o que for para fazer a sua máscara. Mas, para usar a máscara de pano e proteger você e sua família, é preciso tomar alguns cuidados que vamos te passar agora. Primeiro, você deve saber que para ser uma barreira física, a máscara deve ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Também deve ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Atenção! A máscara é de uso individual e não pode ser dividida com ninguém, nem que seja da sua própria família. Se sua família é grande, cada um tem que ter a sua máscara. Máscaras de pano podem ser usadas por apenas 2 horas. Depois desse tempo é preciso trocar. Então o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Use a máscara de pano sempre que precisar sair de casa. Ao sair, leve também uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara usada caso seja preciso trocar. Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. 'Cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Usar a máscara salva. O mundo vive uma crise humanitária provocada pela Covid-19. Para ajudar o Brasil, foi criado o Todos pela Saúde, uma aliança de profissionais de saúde que trabalham para identificar e realizar ações importantes. Faço parte dessa aliança e nós acreditamos que uma ação urgente é a conscientização sobre o uso de máscaras de proteção pela população. A máscara de proteção é a única vacina disponível contra o coronavírus neste momento. Com a minha máscara, eu protejo você e com a sua máscara você me protege. Por isso, a primeira iniciativa do Todos pela Saúde é o movimento Máscara Salva. Todos devem usar, para que se precisar sair de casa, você não tenha dúvida. Usar máscara salva. Use a sua. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. A pandemia de Covid-19 no Brasil teve início em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de que um homem de 61 anos de São Paulo, que retornou da Itália, testou positivo para a SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Desde então, em 26 de maio de 2020, confirmaram-se 374.898 casos, a maior parte deles no estado de São Paulo, causando 23.473 mortes. A transmissão comunitária foi confirmada para todo o território nacional.
A pandemia afetou a economia do país, que vinha se recuperando da crise econômica de 2014, havendo um aumento da dívida bruta do governo. Em 30 de março de 2020, pela primeira vez, foi prevista uma retração no Produto Interno Bruto, PIB, para o ano, atrasando mais ainda o fim da crise e a retomada do crescimento. Como consequência, a crise econômica gerada atingiu setores diversos, que inclui os de serviços essenciais. Como medida de enfrentamento à crise, o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial, posteriormente sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. 5 com novos casos confirmados do novo coronavírus e, por consequência, o isolamento social. Outros setores, como da imprensa, cultura, esporte e religião, foram afetados. Escolas e universidades tiveram as aulas suspensas. Na política, o Senado Federal, pela primeira vez na história, iniciou a sessão virtual. Na linha de frente do combate ao coronavírus, afetou profissionais de saúde, que perderam suas vidas. A partir de abril, a doença atingiu indígenas brasileiros, posteriormente causando a morte de 92 índios. Já nas favelas na cidade do Rio de Janeiro, o número de mortes chegou a quase 100. Com o aumento do número de casos e mortes em território nacional, em abril de 2020, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso, e em seguida o sistema funerário. No mês seguinte, os estados do Maranhão, Pará e Ceará optaram pelo lockdown em alguns dos seus municípios, como uma medida mais rígida para impedir o avanço do coronavírus, podendo a população sair de casa somente para atividades essenciais. Posteriormente, a mesma medida foi adotada pelo Rio de Janeiro, no município de Niterói, e parcialmente na capital. No dia 9 de maio, o país superou a marca de 10 mil mortes. Os casos no Brasil continuam aumentando a cada dia, porém temos esperança que tudo vai passar rápido. E isso aí, e acabamos o segundo episódio do documentário O Novo Coronavírus. No próximo episódio estaremos juntos novamente. Comente o que você achou. Documentário O Novo Coronavírus. Oferecimento de Destrava, mude para Vivo Fibra. E TIM, vamos passar por isso juntos. Ain't no mountain high, ain't no valley low.